aqui com mais um vídeo. E o vídeo de hoje, o assunto que eu quero trazer para vocês hoje, talvez ele possa parecer para algumas pessoas um assunto polêmico ou até mesmo que eu possa estar querendo afrontar alguém, querendo colocar como uma verdade minha sobre esse assunto, mas como eu falo em diversos vídeos, que os assuntos que eu trago aqui, todos eles têm base na palavra de Deus. Por mais que seja um entendimento que eu tenho, mas ele não foge daquela linha, daquela verdade, do que está escrito na Bíblia. E de forma alguma eu quero confrontar ninguém, de forma alguma eu quero ser intolerante com alguém, mas quando trata da palavra de Deus, aquilo que eu medito, aquilo que eu tenho entendimento, o meu compromisso é com Deus. Então eu não posso me calar, eu não posso omitir, eu não posso deixar de falar aquilo que está na palavra de Deus, porque eu respeito as pessoas, quem me conhece sabe disso, por mais que eu não concordo com algo, estou falando fora de servir a Deus, fora de estar na palavra de Deus. Por mais que eu não concordo com algo que uma pessoa faz ou que ela, de conduta, eu jamais vou me opor a isso, jamais vou impor a minha maneira de pensar. Se pedir minha opinião, eu posso dar a minha opinião, falar qual é a maneira que eu vejo determinada coisa, mas jamais eu vou chegar e me impor para as pessoas, que eu não sou assim. Mas quando fala da verdade, da palavra de Deus, eu não posso me calar. Então, este assunto aqui, ele é o seguinte: muitas pessoas às vezes já ouviram isso ou até mesmo já falaram isso. Todos os caminhos levam a Deus. Isso não é verdade. Para quem crê na Bíblia, para quem crê em Jesus, para quem quer ter Deus como Senhor da vida, não acredita nesta frase, que todos os caminhos levam a Deus. Não. Tem um único caminho que nos leva a Deus, que é Jesus. Pelo sacrifício dele na cruz, ele tem essa autoridade, esse poder de nos levar a Deus. Religião não vai nos levar a Deus. Doutrinas criadas por homens não vai nos levar a Deus. Frases de vovó não vão nos levar a Deus, com todo respeito às nossas avós. Não vão nos levar a Deus coisas que elas falavam que não tem base na Bíblia, que não tem base na palavra de Deus. Então, quando trata de coisas relacionadas ao Senhor, a gente tem que ter um embasamento na Bíblia. A gente não pode tirar coisas de trás da orelha para vir aqui falar. Eu não posso vir falar coisas agradáveis aqui, que eu quero ser agradável com todo mundo, quero conquistar as pessoas. Não é assim. Eu tenho que falar aquilo que está na palavra de Deus, não com intenção de magoar ninguém, não com intenção de atacar ninguém, mas por ter um compromisso com o Senhor. Então, vamos ver onde que está bem claro isso, falando qual é o caminho que nos leva a Deus. Então, lá em João 14, versículo 6, diz o seguinte: Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, sem exceção, pode chegar ao Pai a não ser por mim. Precisa de mais clareza do que esta? Se eu creio em Deus, se eu creio em Jesus, se eu declaro servir a Deus, se eu declaro amar a Deus, eu não posso anular essa verdade aqui dita por Jesus. E tem mais textos. Em João 17,3 diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, quem enviaste. Então, não adianta conhecer outro tipo de caminho, não adianta conhecer atalhos, não adianta conhecer trilhos
que não vai nos levar a Deus. Caminhos diferentes vai nos levar a lugares diferentes. Atitudes diferentes vão nos dar resultados diferentes e a gente tem que entender isso. Se a gente quer chegar a Jesus, se a gente quer herdar a vida eterna, se a gente quer chegar a Deus, não há outro caminho a não ser conhecer Jesus, a não ser obedecer a Jesus. E em Romanos 6:23, Paulo escreveu o seguinte: Jesus é o único caminho para a salvação, porque Ele é o único que pode pagar o preço pelos nossos pecados. Ninguém pagou esse preço que Jesus pagou por nós. Ninguém. O amor de Deus para conosco fez com que Ele desse o seu filho fosse obediente, seu filho puro viesse e morresse por nós. Ele é o caminho. Então não tem como a gente chegar a Deus por outro meio, porque foi o meio que Ele deu para que chegássemos a Ele. Então, na busca para completar nossas vidas, existem caminhos que podemos seguir. Então, às vezes a gente busca em religiões, a gente busca em filosofias, a gente busca em carreiras, em prazeres, aventura. Todas essas coisas podem afetar o rumo das nossas vidas, mas nenhuma leva a Deus. Só existe um caminho. Então, esses caminhos diferentes que às vezes a gente toma, que eles nos facilitam, que eles são agradáveis de percorrer, que eles são fáceis de percorrer, que eles nos dão prazeres momentâneos aqui, eles nos dão facilidades. Então, às vezes a gente vai optar por esses caminhos pela facilidade, mas a gente sabe, assim como para termos esse caminho não foi fácil para Jesus, Ele teve que pagar o preço ali de morrer, morte de cruz. Hoje nós temos que pagar o preço sendo obedientes a Deus. Esse preço que nós pagamos é incomparável com o que Jesus pagou por nós. E às vezes a gente acha difícil servir a Deus, às vezes a gente olha para as coisas desse mundo e pensa: por que eu tenho que abrir mão destes prazeres? Por que eu tenho que abrir mão dessas coisas para agradar a Deus? A gente tem que olhar para trás e ver o preço que Jesus pagou para que tivéssemos acesso a este caminho, para que tivéssemos acesso a Deus, para que pudéssemos chegar a Deus e herdar a vida eterna. Então, comparado ao preço que Jesus pagou, isso que nós pagamos por servir a Deus, quando nós entendemos o propósito de Deus, quando nós entendemos quem é Deus, o que Ele quer de nós, esse preço de sermos obedientes, ele fica muito distante do preço que Jesus pagou por nós. Então, quando a gente olha para isso, quando a gente vê o que Jesus passou, aí traz pra gente o conforto de saber que além dessa vida aqui ser curta, além disso aqui ser passageiro, a gente vê que ser obediente a Deus é incomparável ao que Jesus passou por nós, para que pudéssemos ter a vida eterna. Então, quando alguém falar para você, ou se você tem esse hábito de falar para alguém que todos os caminhos nos levam a Deus, meditem nesses textos aqui. Não foi nada que eu tirei de trás da orelha para vir falar aqui. Não é nada que eu criei para falar ou que eu ouvi de alguém e estou seguindo isso. Não é a palavra de Deus. É o que Jesus falou, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém, nem eu, nem você, nem qualquer outra pessoa tem acesso a Deus se não for através de Jesus. Então, é isso que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Este vídeo que eu tenho para trazer para vocês, essa palavra que eu tenho para trazer para vocês, tirada na Bíblia, para compartilhar. E espero que ao você assistir este vídeo, você, se ainda não entende qual é o caminho que te leva a Deus, que hoje isso venha descer para o seu coração, que isso venha te dar entendimento e venha descer para o seu coração e você venha entender que o único que nos leva a Deus é Jesus. Então, compartilhe este vídeo com outras pessoas e peço também para você curtir este vídeo, se inscrever neste canal e ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E não se esqueça que Jesus é o caminho.